E se tudo o que você acredita sobre alienígenas for uma mentira? Se os seres que dizem vir de mundos distantes, na verdade, nunca deixaram a Terra? Ou pior, e se eles forem algo muito mais sombrio, antigo e perigoso do que qualquer ficção já ousou imaginar? Hoje você vai conhecer as provas mais proibidas, assustadoras e chocantes que apontam para uma verdade muito diferente daquela vendida nas telas e livros. Prepare-se para questionar tudo. Nos últimos anos, o assunto que antes parecia restrito a filmes de ficção científica tomou um rumo inesperado. Governos poderosos, especialmente o dos Estados Unidos, começaram a admitir publicamente a existência de fenômenos aéreos inexplicáveis. Em 2017, o jornal The New York Times revelou vídeos oficiais do Pentágono mostrando objetos voadores não identificados, apelidados de Tic Tac por seu formato peculiar. Pilotos da Marinha que acompanharam essas ocorrências descreveram que os OVNIs não apresentavam qualquer meio aparente de propulsão, como asas, hélices ou jatos. Além disso, a ausência de sinais de calor e o silêncio absoluto emitidos durante o voo impressionaram especialistas. Um piloto relatou que os objetos pareciam controlados por alguma inteligência desconhecida, capaz de antecipar seus movimentos e desaparecer em frações de segundo. Em 2021, um relatório oficial do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos detalhou 144 avistamentos de fenômenos aéreos não identificados entre 2004 e 2021. Apenas um desses casos foi explicado como um balão meteorológico. Os outros 143 permanecem sem resposta clara. A maioria dessas aparições ocorreu próxima a bases militares e instalações nucleares, sugerindo que esses objetos podem estar monitorando nossas capacidades estratégicas. Para aprofundar as investigações, o governo criou órgãos especializados, como o Gabinete de Resolução de Anomalias, AARO, e o Grupo de Trabalho para Fenômenos Aéreos Não Identificados, UAP Task Force. Representantes oficiais sugeriram que alguns desses fenômenos podem ser evidências de tecnologia avançada não humana. Uma frase que gerou especulações que vão muito além da ciência tradicional. Durante audiências no Congresso dos Estados Unidos, ex-agentes de inteligência e militares relataram que o governo teria recuperado destroços e até corpos biológicos de origem não humana, mantendo esses segredos longe da população. Esses depoimentos não são mera ficção, estão registrados nos documentos públicos americanos. Mas se há tantas provas e tantas pessoas envolvidas, por que ainda não temos uma resposta definitiva? Seria para proteger a humanidade de um choque? Ou será que uma verdade ainda mais perturbadora está sendo ocultada? A história moderna da ufologia é marcada por conspirações que mexem com os alicerces do poder global. Em 1947, o caso Roswell explodiu no imaginário popular. Um objeto voador teria caído no deserto do Novo México, e testemunhas afirmam que os destroços, junto com corpos alienígenas, foram levados para a Área 51, uma base ultra-secreta do governo americano. A Área 51 permaneceu durante décadas no centro das teorias conspiratórias, até que o governo admitiu sua existência, mas negou qualquer relação com alienígenas. No entanto, os relatos não param. Bob Lazar, um físico que alegou ter trabalhado secretamente nessa base, afirmou ter tido contato direto com uma nave alienígena e ter estudado uma fonte de energia antigravitacional desconhecida. Desde então, Lazar tem sido desacreditado, mas seu depoimento alimenta o mistério. Além disso, milhares de pessoas relatam experiências de abdução, sequestros por seres estranhos que submetem as vítimas a experimentos médicos, implantam dispositivos misteriosos e manipulam memórias. Essas pessoas descrevem características comuns: olhos negros, cabeças grandes e corpos magros, sensações de pânico e terror, além de marcas físicas inexplicáveis.
Pesquisas sugerem que essas abduções são globais, atravessam culturas e séculos, o que torna difícil descartá-las como simples delírios ou alucinações. Alguns especialistas defendem que os governos estão cientes dessas ocorrências e até cooperam com essas entidades para fins obscuros. Documentos supostamente vazados indicam acordos secretos entre autoridades e visitantes, trocas de tecnologia em troca de silêncio ou mesmo da cooptação de humanos. A teoria do engano global ganha força quando analisamos o padrão crescente de normalização desses temas na mídia, como se preparassem a humanidade para uma revelação ou um contato oficial. O que hoje chamamos de alienígenas pode ter sido interpretado no passado como deuses ou seres sobrenaturais. Civilizações antigas deixaram registros e monumentos que intrigam arqueólogos e estudiosos. Os sumérios, por exemplo, falaram dos Anunnaki, seres que teriam descido dos céus para interferir na humanidade, ensinando tecnologia, agricultura e governança. Os textos mesopotâmicos descrevem essas entidades com características humanas, mas de origem celestial. No Egito, deuses com cabeças de animais são representados em templos e papiros. Muitos acreditam que isso simboliza seres de outra dimensão ou planeta. As pirâmides de Gizé, construídas com precisão inacreditável, continuam sendo um mistério para a engenharia moderna. Como povos sem tecnologia avançada conseguiram essas façanhas? Além disso, as linhas de Nazca no Peru, visíveis apenas do céu, sugerem algum tipo de comunicação ou sinal para visitantes aéreos. Stonehenge, os templos maias e astecas, as construções megalíticas em todo o mundo, todas essas estruturas são provas físicas que desafiam explicações simples. Mas será que esses seres eram apenas visitantes tecnológicos? Ou seriam entidades interdimensionais, com intenções que escapam à compreensão humana? Muitas tradições religiosas falam de anjos e demônios que interagiram com os humanos, às vezes de forma benéfica, outras maléfica. A linha entre alienígenas e seres espirituais pode ser tênue. E essa conexão, se verdadeira, muda radicalmente nossa visão sobre a história e o futuro da humanidade. Se os alienígenas não forem do espaço, de onde seriam? Pesquisadores cristãos, teólogos e ex-praticantes de ocultismo têm uma resposta inquietante. Os alienígenas seriam demônios disfarçados. Na Bíblia, especialmente em passagens como Efésios 6, fala-se de principados e potestades nas regiões celestes, forças espirituais malignas que agem no mundo invisível. Exorcistas modernos relatam que muitas vezes as manifestações demoníacas assumem formas semelhantes às descritas por abduzidos: olhos escuros, corpos estranhos, vozes hipnóticas. A história dos Nefilins, mencionada em Gênesis, descreve anjos caídos que tiveram filhos com mulheres humanas, criando uma raça híbrida poderosa e corrompida. Isso se assemelha muito às narrativas atuais de experimentos genéticos realizados por alienígenas em humanos. Muitos ex-abduzidos relatam sensações de terror extremo, manipulação da mente e traumas que ultrapassam a ciência. Alguns até descrevem rituais macabros, semelhante a cultos ocultistas, mas atribuindo-os a esses seres de outro planeta. Essa perspectiva sugere que o fenômeno alienígena pode ser um engano espiritual, uma tática de seres malignos para afastar a humanidade da verdade divina, usando a tecnologia e o desconhecido para confundir, manipular e dominar. Diante de tantas evidências, por que a verdade sobre esses seres permanece oculta? Primeiro, porque aceitar que não estamos sozinhos no universo já é um choque enorme. Agora imagine saber que esses visitantes podem ter intenções maléficas e que muitas instituições poderosas estão envolvidas em esconder isso.
A indústria do entretenimento tem trabalhado incessantemente para criar uma imagem amigável e até heróica dos extraterrestres. Filmes, séries, jogos e livros moldam nossa percepção, tornando-os fascinantes ou protetores da humanidade. Mas e se isso for parte de uma preparação psicológica para um grande engano? Documentos secretos indicam que governos teriam feito pactos com entidades não humanas, cedendo tecnologia em troca de favores obscuros. Há relatos de programas governamentais que estudam essas entidades e até mesmo de humanos que teriam sido levados para trocar informações. Essa conspiração global não é apenas sobre alienígenas, mas sobre controle, poder e manipulação em escala planetária. Se os alienígenas são reais, a pergunta fundamental é: quem são eles realmente? São cientistas cósmicos explorando o universo? Deuses benevolentes ou curiosos visitantes? Ou são seres antigos, ocultos entre nós, manipulando a história e a espiritualidade da humanidade? As provas apontam para algo muito mais complexo e sombrio. Talvez nunca tenham sido extraterrestres, mas sim entidades demoníacas, sempre presentes, adaptando suas aparências e táticas conforme a época. A verdade proibida não é só que eles existem, mas que eles nunca foram o que dizem ser. Agora, cabe a cada um decidir: aceitar a versão oficial ou abrir os olhos para o que pode ser o maior segredo já contado. Se você gostou desse conteúdo revelador, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e compartilhar com seus amigos que também gostam de mistérios e verdades proibidas. Aqui você encontra o que poucos têm coragem de mostrar. Comente aí embaixo o que você acha dessa teoria. Será que os alienígenas são mesmo o que dizem ser? Sua opinião pode virar tema para o próximo vídeo. Até a próxima, porque aqui a verdade sempre vem à tona.